Então aqui fica muito claro por que o emagrecimento diminui a inflamação e a resistência à insulina. Né? Porque quando você perde peso, você vai diminuir essas moléculas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6 e resistina. E vai aumentar a adiponectina, que é uma molécula que tem ação anti-inflamatória que está reduzida na obesidade. Né? Pessoas magras têm mais adiponectina. E olha que interessante, as mulheres... Se pegar uma mulher de composição, mulher eutrófica e um homem eutrófico, a mulher tende a ter mais sensibilidade à insulina que o homem. Mesmo a mulher tendo mais gordura. Por quê? Por que a mulher tendo mais gordura no corpo? Localização da gordura? Localização da gordura, exatamente. Essa gordura aqui, ela não é inflamatória. E o homem tende a acumular mais gordura aqui, tanto que a gente chama essa gordura de androide. E a gordura que aqui a gente chama de ginoide, né? Bom, a leptina também diminui o emagrecimento. Ela é uma molécula que tem uma função de saciedade. É um hormônio anorexígeno, né? Basicamente, vou falar dela aqui, né? A leptina, ela é uma forma de comunicação entre o tecido adiposo e os outros órgãos do corpo, né? Normalmente a gente já pensa no cérebro, lá no hipotálamo, onde a gente tem a regulação do apetite. Quando a leptina está alta, a gente tende a ter mais saciedade. Deveria, pelo menos, né? E quando ela está baixa, a gente tende a ter menos saciedade. Na verdade, ela parece um regulador mais importante em relação à perda de peso, né? Então, quando a gente perde peso, a leptina diminui e com isso o nosso organismo, o nosso cérebro sabe que as reservas de energia estão diminuindo. Então, ele entende que a leptina baixando, né, é uma forma dele entender o que está acontecendo com o tecido adiposo. Né? Ele entende que a leptina baixando é um sinal que as reservas de energia do corpo estão diminuindo. Né? Quando uma pessoa ganha peso, a leptina aumenta. A pessoa deveria ter mais saciedade, né? Mas a gente sabe que não é como se diz, a nossa ingestão de alimentos não depende só dos mecanismos de fome e saciedade, porque a gente come muitas vezes sem estar com fome, né? Então a gente tem uma regulação muito complexa do nosso apetite, porque os alimentos nos dão prazer e nós desejamos os alimentos, né? A gente tem o papel do sistema de recompensa que faz muitas vezes a gente comer mesmo sem estar com fome, né? Então, quando uma pessoa vai ganhando peso, a leptina vai aumentando, só que a pessoa vai perdendo sensibilidade a ela, né? E também esse indivíduo vai perdendo sensibilidade à insulina, e a insulina também é um hormônio que estimula a saciedade aqui no hipotálamo. Então o indivíduo com obesidade ele pode desenvolver resistência à leptina e à insulina. Então ele não fica saciado por quê? Porque ele está com a ação desses hormônios prejudicadas ali no hipotálamo também. Mas a leptina não regula só o apetite, né? Embora isso seja a ação mais conhecida e talvez a mais importante dela, né? Ela também tem uma influência ampla sobre outros órgãos e tecidos, até sobre a função tiroidiana, né? Ela também influencia a massa óssea, a fertilidade. Isso é bem interessante, né, se for pensar. A mulher tende e o homem também, né? A libido, a função sexual tende a diminuir se a gente está em restrição. Por que isso? Se a gente está em uma restrição calórica, perde bastante peso e gordura. Mas por que o corpo será faz isso? Porque na mulher, sei lá, porque não é capaz de dar conta de novo. Exato. Evolutivamente faz todo sentido, né? Porque vamos pensar, hoje a gente pode escolher ficar em dieta, enfim. O homem também? Eu achei que era com mulher. O homem também acontece isso? O homem cai a libido, testosterona baixa, você não tem vontade de...
Tá certo? Então diminui a chance, né? Diminui muito a chance de ter filho. Faz sentido, né? Evolutivamente, a reprodução não é interessante quando o indivíduo está desnutrido, né? Está num estado de restrição. Então é uma tendência. Então isso tem uma regulação da leptina, né? Você vê que como é uma comunicação entre o tecido adiposo, né? E os outros tecidos. Influencia também o sistema imunológico, né? Isso significa também que num estado de muita redução de gordura, o sistema imunológico pode ficar comprometido, em parte por essa regulação, né? Então, quando você tem emagrecimento, você vai ter redução da leptina. Num primeiro momento, isso pode ser interessante. Isso explica, talvez, por que pessoas com obesidade, quando elas perdem peso inicialmente, elas não sentem fome. Tá? Isso explica em parte, né? Porque, obviamente, você mudando a composição da dieta, você também consegue fazer com que a pessoa tenha mais saciedade. Mas, por quê? Ela vai perder peso, vai reduzir a leptina. Como ela estava resistente à leptina, você vai ter uma melhora na sensibilidade à leptina. E vai ter uma melhora na sensibilidade à insulina. Então, essa pessoa vai ter o apetite, vai ficar melhor regulado. Inicialmente, então, a pessoa pode perder peso, tá? E ter um melhor controle do apetite. Mas, depois que ela perdeu uma boa quantidade de peso, aí tende a ter aumento do apetite, porque os níveis de insulina e leptina vão ficar baixos, muito baixos, né? Bom, e a gente tem a grelina, que é o hormônio da fome. Ela é produzida principalmente no estômago e é uma forma de comunicação entre o estômago e o hipotálamo. Então, quando o nosso estômago está vazio, ele produz bastante grelina. Quando ele está cheio, a grelina diminui, a fome diminui, certo? Então, o comportamento da grelina, ela é um hormônio de ação mais rápida que a leptina, porque a leptina depende a leptina pode mudar com a ingestão calórica, mas a leptina depende principalmente do tamanho das reservas de gordura. Já a grelina, ela basicamente depende se o estômago tá vazio ou cheio, né? Então é uma ação curto prazo, por isso que você ficar um tempo sem comer ali, você vai sentir fome, né? Rapidamente. Você não precisa ficar vários dias sem comer para sentir fome, né? Dependendo dela, algumas horas ali, a pessoa já sente fome. Então a grelina, ela é um hormônio que vai aumentar conforme o estômago está vazio. Então se você está no processo de emagrecimento, você já está comendo menos calorias. Então a tendência é a grelina aumentar, certo? A gente pode tentar contrabalançar isso, diminuindo a densidade calórica da dieta. Isso é tipo algo básico do básico em estratégia nutricional, né? Eu vou diminuir a densidade calórica da dieta e também vou fornecer alimentos que geram mais saciedade. Beleza, mas isso não necessariamente vai ser suficiente, porque dependendo de quanto peso a pessoa está perdendo ou de quanto ela reduziu a ingestão calórica, a grelina vai aumentar de qualquer jeito. E olha só que interessante, indivíduos com obesidade têm níveis menores de grelina, mas eles são mais sensíveis à grelina. A obesidade é uma desgraça, né? A leptina está alta, o cara está resistente à leptina. A grelina está baixa, então você pensa aí, o cara não devia sentir fome, mas ele está mais sensível à grelina. Além disso, né, ela aumenta a secreção de ácido gástrico e a motilidade. Aqui eu coloquei a regulação da insulina, a leptina. Então, pode ver, os hormônios eles são formas de comunicação entre os órgãos e o nosso cérebro, lá no hipotálamo. Então é uma forma de comunicação entre esses tecidos. Então a grelina, ela estimula esses neuropeptídeos aqui, que tem ação orexígena no hipotálamo, ou seja, aumenta a fome, o neuropeptídeo Y e a proteína relacionada a GOLT. E a insulina e a leptina inibem esses neuropeptídeos que aumentam a fome e estimulam esses dois caras aqui que estimulam a saciedade.